Olá, eu sou Ricardo Baratella, sou tarólogo e professor de tarô, e eu apoio o evento Cartomancia. Eu acredito que todo evento de cartomancia deve ser difundido, divulgado, para que a nossa arte milenar e oracular seja cada vez mais fortalecida no nosso mundo. E eu apoio tanto esse evento que preparei uma aula super especial para vocês, uma aula introdutória chamada de Os Quatro Naipes do Tarô. Então, pessoal, eu vou deixar aqui um espaço para dúvidas, questionamentos, questões nas minhas redes sociais, que estarão linkadas tanto nesse vídeo quanto no final dessa apresentação. Beleza? Então, vamos falar sobre a estrutura desse baralho chamado de tarô. Nas cartas de tarô, nós temos 78 lâminas, ou arcanos, ou cartas. Isso não importa muito, como você chama. O baralho de tarô ele é subdividido em grupos, ok? O primeiro grupo é chamado de arcano maior, ou grupo dos arcanos maiores, que são compostos por 22 cartas. Você já deve ter ouvido falar a carta da Imperatriz, a carta do Diabo, a carta do Sol, a carta da Lua, e assim vai. Depois disso, nós temos 4 grupos de 14 cartas divididas entre si por naipes, ok? Então, cada naipe vai se referenciar em um elemento, vai falar de um assunto na nossa vida. Nós temos o naipe de espadas, naipe de copas, paus e ouros. Os naipes, por si, por sua vez, são divididos também por cartas numeradas e cartas da realeza. Então, nós temos 10 cartas numeradas, de As a 10, e depois disso, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Essas nomenclaturas e o nome dos naipes pode variar de acordo com o baralho que você utiliza, mas os baralhos mais tradicionais são nomeados dessa forma, ok? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, nós temos aqui histórias sendo contadas tanto nos arcanos maiores quanto nos arcanos menores. Tudo começa, pessoal, nas cartas maiores da carta do louco, que é o início de tudo, é o grande buscador, é o andarilho. Então, se a gente fosse pegar aqui uma frase, né, que iniciasse a história, o que seria? Que frase seria? Era uma vez, certo? Então, era uma vez. Começou a jogada aqui com a carta do louco. Essa história vai crescendo em personagens, desafios, potencialidades, até quando a gente chega no último passo, no último capítulo, que é aqui representado pela Carta do Mundo, ou Arcano 21. Lembrando que a Carta do Louco não tem número, né? Ela é o número 0. Muito bem, então nós temos Era uma vez nos arcanos maiores e foram felizes para sempre com a Carta do Mundo. Ok? Essa história também é contada quando a gente vai falar dos arcanos menores. Então nós temos nos ases, as de espadas, copas, paus e ouros. O princípio de tudo, o primeiro passo, que cresce, se desenvolve, passa por desafios e personagens, até quando a gente chega onde? Nas cartas dos reis que finalizam cada naipe. Então nós temos de as ao rei, de espadas, copas, paus e ouros. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? E também vamos relacionar os naipes aos elementos da natureza. Existem 4 elementos, vamos lembrar quais são? Ar, água, fogo e terra. Todo elemento, todo naipe, todo arcano tem diversas características. A gente poderia passar horas aqui falando de cada carta, de cada naipe e de todas as suas características, tá? Mas aqui, para a gente facilitar, eu estou separando por características simbólicas, elementares, semânticas e práticas. Então, antes de tudo, vamos avaliar aqui, galera, o que representa o naipe das espadas. O que é o símbolo espada? O símbolo da espada vai falar do quê? De corte, de retidão, de medida, nobreza, né? Quando a gente vai ver as histórias medievais, os filmes, os desenhos, as animações, todo mundo que carrega espada, de alguma forma, vai representar a nobreza.
ok? Então, esse símbolo, né, dessa arma, a única arma de corte que nós temos nas cartas de tarô, vai trazer essa referência da retidão, por um lado. Por outro lado, ele é um instrumento cortante, que pode ser perigoso, né? Se a gente for pensar na faca, uma faca de cozinha, ela pode servir para cortar cenoura, mas ela pode cortar o seu dedo se você não tiver cuidado. Então, a espada como naipe e como símbolo aqui vai trazer esse cuidado, como você manuseia, como você utiliza, de que forma você vai trabalhar essa ferramenta no seu dia a dia, ok? E nós temos também as características elementares. Nesse caso, o naipe das espadas vai falar do elemento ar. Então, nós temos aqui no ar o oxigênio que nos rodeia, o oxigênio que nós respiramos, o gás carbônico que nós expiramos, né? E o elemento ar, ele é o elemento que vai manter a estrutura do planeta Terra dentro das camadas, né, da estratosfera, até a estratosfera, na verdade. Então, tudo que é elemento ar se relaciona à comunicação, ao movimento. O ar, ele é livre, o ar precisa de movimento, o ar não pode ser preso, não pode ser restrito, certo? O ar também, como característica, vai trazer a leveza, vai falar das nuvens, né? Se a gente fosse subdividir todos os elementos do ar, nós teríamos nuvens, teríamos vapores, teríamos fumaças, então tudo isso está fazendo parte do naipe das espadas, ok? Temos também como características semânticas o quê? O elemento ar e o naipe das espadas como a mente humana. Então, quando nós pensamos na mente, o que vem à cabeça em primeiro lugar? A cabeça, né? O cérebro. Então, o cérebro, como sistema nervoso, é o que vai coordenar todos os nossos órgãos, os músculos, os ossos. Então, a gente precisa desse elemento no nosso corpo para que ele faça a fisiologia e o metabolismo acontecerem, né? Essencial para a nossa comunicação, para o entendimento da consciência, para o entendimento do aprendizado e do estudo. O naipe de espadas, ele ensina, né? Então, quantas vezes você já ouviu aquela expressão que as palavras pesam? Elas podem não ter um peso formado por massa, né? Você não pode colocar o ar na balança. Mas palavras têm peso, né? Então, se você fala uma palavra boa, se você coloca valor em alguma pessoa, ela vai se engrandecer ou não. Se você coloca uma palavra de desvalor, ou de repente de falta de retidão, se você desmerece outra pessoa, você está tirando o valor dela e ela se arrefece. Então, tudo isso precisa ser avaliado quando você está praticando a comunicação na sua vida. Como você se comunica com as pessoas, como você estuda, como você ensina, como você escreve, até porque nós estamos aqui nas redes sociais, né? E muitas vezes existe uma necessidade de interpretação. Como você interpreta as mensagens que você recebe, como você interpreta as mensagens que você passa, e assim vai. Tudo isso está fazendo parte do naipe das espadas, ok? E além disso, nós temos como simbologia, como característica prática, tudo isso, por exemplo, redes sociais estão fazendo parte do naipe de espadas, os livros, as músicas, a dança, a academia como graduação, pós-graduação, as escolas, o ensino básico, os professores e os alunos. Nós temos a poesia, nós temos a arte do poema, nós temos a arte da técnica, tudo isso compõe as espadas como naipe. Ok? Vamos falar agora sobre o naipe de copas. Primeiro, avaliando o símbolo, né? Então vamos pensar. Quem compõe as copas são as taças, certo? Se você olhar para a taça, para que ela serve? Ela serve para que você coloque um líquido lá dentro. E nós temos como líquido principal, obviamente, a água. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Olhem para o símbolo, olhem para esse as de copas aqui
na tela de vocês. Então, ele é um objeto que precisa ser segurado, né? Ele não tem corte. Então, dificilmente você vai usar uma taça, um copo para ferir alguém. É claro que todo elemento tem seu aspecto ferino, mas não é a natureza desse símbolo. E ele precisa sempre de um elemento dentro dele, né? Ele compõe um recipiente. Então, quando você olha para a taça, para que ela vai servir? Qual a utilidade dela na sua vida? Para o sonho, para a criatividade, para saciar a sua sede, ok? Qual é o elemento que a gente está trabalhando aqui no naipe de copas? Como eu disse para vocês, nós temos a água como solvente universal, como componente do nosso corpo em 70% e como componente do planeta, né, da superfície do planeta, 70%. Então é uma proporção muito grande quando a gente vai falar da água do planeta, que inclusive gera toda a vida do planeta. Tudo vem da água, né? E esse elemento, inclusive, é o que propicia a proliferação e a manifestação da vida do planeta Terra. Então é um naipe essencial. Todos são essenciais, todos trabalham em conjunto, todos são imprescindíveis. Mas a água é a que vai se mostrar com mais facilidade. É um elemento que precisa do recipiente. Você não consegue segurar a água nas suas mãos por muito tempo, porque ela vai se esvair se ela estiver no seu estado natural, né? Então você precisa do recipiente, você precisa de um lugar para colocar a água. Isso fala muito do que? Das nossas emoções e sentimentos. O naipe das copas, o naipe das taças, vai falar do nosso universo relacional. Ele vai trazer as questões emocionais, as questões afetivas. E tudo depende de como a gente sente. Se no naipe de espadas você fala, você ouve, você escreve, você lê, no naipe de copas você sente, você mostra, você manifesta, você sonha, você cria, né? Então, o naipe é que não, também não pode ser mantido em um lugar para sempre, mas ele precisa de um recipiente, ele precisa da superfície, ok? Além disso, quais são as características semânticas? As emoções e sentimentos, como eu bem posicionei a vocês, né? E lembrando que, quando a gente está falando de emoções e sentimentos, não é só amor. Ninguém tem só amor dentro de si. Nós temos diversos sentimentos e emoções. Então, existe o amor, existe a paz, existe a harmonia, existe a empatia, existe a simpatia, a alegria, a felicidade, mas também a raiva, a mágoa, o ressentimento, a dor, a angústia. E olha só quantas emoções e sentimentos a gente pode nomear quando vai tratar do naipe de copas. Então, para você que está aprendendo tarô aqui através dessa aula, pensa nisso. Copas, naipe da água, não é só amor, mas sim emoção, sentimento. Como você se sente em relação ao mundo, como você se sente em relação ao universo ao seu redor. E como você se relaciona com ele. Ok? Temos também aqui, através da água, as características práticas. Então, pensa na água que você tem nesse momento à sua frente. Eu tenho uma garrafa de água, certo? Dentro de uma garrafinha, em estado líquido. Eu preciso dela para molhar minha garganta, para saciar minha sede. Mas ela também existe no seu estado sólido, o gelo, que esfria. A característica da água sólida é fria, né? Então temos emoções mais frias ali. Se eu coloco a água em contato com o fogo, né, se eu esquento a água, ela vai trazer a característica do vapor, que é o quê? As emoções quentes, a emoção da paixão, a emoção da expansão, a emoção da raiva, por exemplo, a emoção da ira, tudo isso está na água quente. Tá? Tá? Vamos falar agora do naipe de paus? Terceiro naipe do tarô. E características. Primeiro, olhando para a carta, e esse é um exercício que eu sugiro a vocês que estiverem assistindo essa aula, tá? No naipe de paus, nós temos aqui os bastões, nós temos os galhos das árvores. E vejam, o primeiro insight que a gente tem quando olha para o as de paus é o seguinte: esse bastão tem vida.
esse bastão não é simplesmente um pedaço de madeira. Ele tem folhas, ele tem ramos, ele tem brotos. Então, no naipe de paus, nós temos naturalmente também a vida como energia, a vida como movimento para frente, a vida como luz, a vida como calor. Ok? Temos no elemento, no naipe, na verdade, de paus, o elemento fogo, que é o que? Além de mostrar as coisas, ele nos aquece. O elemento fogo, ele transforma, ele transmuta, ele consome, ele mata. E aí é o elemento que vai nos mostrar o que? A noção de limite, a noção de tudo que precisa ser consumido. O elemento fogo precisa de combustível. E ele é um elemento plásmico, né? Você também não consegue colocar na sua mão. Você, inclusive, não pode chegar muito perto, porque senão você se queima. Agora, a gente vive num momento de sol que, se ele incide muito sobre as nossas cabeças, você pode ter uma insolação. Dependendo do tom da sua pele e da sua etnia, você vai se queimar. Você precisa de um protetor solar. E o que é o Sol, se não uma grande bola de fogo, né? Então, nós temos aqui no naipe de paus a característica do quente, a característica da luz, a característica desse elemento como algo que vai te seduzir, te magnetizar, te encantar, mas também pode te consumir, também pode te queimar, também pode te devorar. Quais são as características que nós temos do fogo na prática? Existem diversas, né? Então, eu, por exemplo, tenho aqui acima da minha cabeça uma lâmpada que está me iluminando. Se eu tivesse com essa lâmpada desligada, vocês não estariam me vendo. Tem uma série de luzes RGB, não sei, LCD, LED, não sei como é que funciona isso aqui na minha frente, que estão me iluminando também. Mas nós temos no fogo, por exemplo, do fogão, aquilo que vai esquentar, que vai fazer com que o pão cresça, que vai transformar o feijão em grão em algo que seja comestível. E o naipe de paus é aquele que vai nos ensinar o domínio da cozinha, por exemplo. Né? E o naipe de paus também é prático, ele é ativo, ele é expansivo, ele vai falar muito daquilo que você realiza com as suas próprias mãos. Então, se você está trabalhando, né, você está, de alguma forma, manifestando o naipe de paus da sua vida. Se você está fazendo exercício físico, você está manifestando o naipe de paus na sua vida. Inclusive, nós sempre estamos manifestando o naipe de paus enquanto seres vivos, porque a vida, né, precisa de manutenção. A vida é naipe de paus em si, como energia, como ânima. Né? Então, a partir do momento que você falece, que o seu corpo para de funcionar, você não tem mais fogo em si. E é por isso que o seu corpo esfria. Falando agora, passando para o nosso último naipe, que é o naipe de ouros. Observem essa moeda que nós temos aqui à nossa frente, uma moeda de ouro, não à toa, o naipe se chama ouros ou pentáculos em inglês, ok? Então, é uma moeda, é um símbolo redondo, né? E contém dentro um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas, naturalmente, se relaciona ao ser humano como ser quíntuplo, ok? Então, cabeça, 2 braços, 2 pernas. Nós temos no naipe de ouros as moedas que vão falar do que? Valor, tá? E além disso, nós temos o elemento terra nesse naipe, que vai trazer a construção do corpo, a composição do planeta, que se chama Terra, né? Nós temos também no naipe de ouros o brilho e a máxima possibilidade da existência do ser humano e dos seres vivos no planeta, que é a busca do crescimento, a busca do valor, é a busca do brilho do ouro, certo? Quando você olha para o naipe de ouros, é aquele que vai te dar a exata medida do valor, a exata medida do tempo, a exata medida da dedicação. Vou tomar um golinho de água. Ok? Quando você observa aqui esse as de ouros à sua frente, veja que por debaixo dessa mão, te oferecendo essa moeda para que você a utilize,
você tem um campo florido abaixo e um arco de flores. Ou seja, tudo que é terra também está falando da beleza da vida, né? E perceba, tudo é terra. Tudo que compõe o nosso corpo é terra, tudo que sustenta o nosso corpo é terra, todos os elementos do planeta também fazem parte da terra, ok? Nós temos no naipe de ouros as questões dos recursos, incluindo o tempo, as questões dos valores, incluindo os nossos valores pessoais e morais e éticos. Também temos, obviamente, o dinheiro, a consequência do nosso trabalho, a saúde física, o corpo, os objetos e uma infinidade de possibilidades. As plantas, as árvores, as ervas, as pedras. Tudo isso é naipe de ouro. A terra, o solo, a areia das praias também são terra. Então, passando aqui sucintamente sobre os 4 naipes, agora a gente vai falar sobre as histórias que os naipes contam. Todas as histórias podem ser resumidas em uma, que vão se desmembrar em histórias levemente diferentes, mas que têm uma relação entre si. Então, eu vou mostrar isso para vocês como é que funciona, tá? Nos arcanos maiores do tarô, nós temos uma história sendo contada do louco até a carta do mundo. Era uma vez, foram felizes para sempre. A carta do louco e a carta do mundo, como eu mostrei lá no começo. E nas cartas dos naipes, a mesma coisa acontece, independente de naipe, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai relacionar o sentido, o entendimento desse arcano ao elemento e as características desse elemento, ok? Muito bem. Temos nas histórias o as, que representa o quê? O início de tudo, o passo inicial, a possibilidade, a semente, a raiz. Nas cartas de número 2, espadas, copas, paus e ouros, nós temos as relações, nós temos a tomada de decisão, nós temos os confrontos. É quando duas pessoas, duas situações se conflitam, se colidem, ou se juntam para alguma possibilidade. Então, é um número que também pode falar do quê? Parcerias. Temos no número 3 a comunicação, a expansão e a estabilização de algo. Vamos usar exemplo prático. Eu tenho aqui à minha frente uma câmera que está sendo sustentada por um tripé, um objeto de 3 pernas. Se eu tivesse 2 pernas, não se sustentaria. Então, eu preciso do número 3 para estabilizar as coisas e para mostrar tudo que nós temos à nossa frente também como algo tridimensional. Tá? No As nós temos uma possibilidade, no 2 nós temos as relações e no 3 nós temos a comunicação, a expansão. Quando nós chegamos no número 4, esse número vai trazer as questões de consolidação, de solidez, de valorização, tá? Então vamos pensar agora em tudo que nós temos de objeto no mundo. Tudo é tridimensional e é palpável. A minha mesa é palpável, o meu corpo é palpável, e tudo isso tem relação com o número 4. Agora trazendo para o planeta Terra, que tem o quê? 4 direções cardeais, 4 estações, 4 elementos. Ele vai solidificar todos os nossos planos. Tudo que eu tenho de número 4 na minha vida é aquilo que é estável. Depois disso, a gente passa para o número 5, que vai representar o momento do desafio. Eu estou construindo uma história com vocês. Estou chegando no número 5, estou chegando no desafio. Eu estou chegando naquele momento onde vai haver uma batalha. Tá? O número 5 também vai falar de rupturas, de impulsos, de ordalhas, de perdas ou ganhos. É um número que te impulsiona para frente, mas ele sempre te provoca. E o número 6 é quando você se recupera, quando você passa dos desafios que aconteceram, que apareceram, que se mostraram à sua frente no número 5. Então a gente está sempre considerando as cartas que vêm antes. Tá? Você passou pelo desafio, você enfrentou, perdeu ou ganhou, não importa se você perdeu ou ganhou, o que importa é que você enfrentou. Você automaticamente estará relacionado ao número 6. Então, você estará passando por uma transição,
Você tem que fazer seleção dos seus planos, dos seus próximos passos. Você precisa retomar aquilo que estava sendo bem feito do Asa até o 5. E naturalmente você se impele, você se impulsiona para o número 7. Número 7, pessoal, é um número de espiritualidade, é um número de obstinação. Muitas vezes a gente relaciona os setes do tarô a insistência, a persistência, coloca mais uma moeda, coloca mais um entendimento, coloca mais uma palavra, coloca mais uma ação, né? E o 7, aí sim a gente relaciona as notas musicais, as cores do arco-íris e assim vai. Então você chegou no número 7, você deu mais um passo em direção ao rei. Quando você vai para o número 8, você vai relacionar ele a empenho, a lapidação e a busca. Então, o 8, ele vem como 2 vezes 4. Você multiplica a sua estabilidade, você multiplica a sua solidez, você se empenha para lapidar a obra que foi construída do As até o 7. Então, a gente sempre conta um passo para frente, considerando o que veio antes. O trabalho de contar histórias é esse, né? É o número de dilapidação, é o número de, vamos lá, se esmere, busque o perfeccionismo, busque a melhor parte. Quando você chega no 9, você dá um passo à frente, você dá um passo além, você olha para trás e fala, ok, cheguei num excelente patamar. E aí você reconhece, você traz para si, você se orienta, né? Você sabe que existem poucos passos à frente para chegar na perfeição, e aí o 9 é hora de olhar para frente, parar um pouquinho, ou insistir mais um pouquinho, ou colocar mais uma energia, mas ele é um número de plenitude. Ele é um número que fala do que? Paz e beleza. Quando você considera, quando você reconhece tudo aquilo que aconteceu. E o próximo passo, que vai trazer naturalmente o que? A linha de chegada, a conclusão, o aproveitamento de tudo. Para você que tem um tarô, se você colocar as cartas numeradas de 1 a 10, você vai ver isso acontecendo, independente de naipe. Ok? Muito bem, vou falar agora das cartas da corte, rapidamente. Na corte, ou na realeza, ou na nobreza, nós temos também situações, possibilidades, tá? Então, os pajens, os valetes, as princesas do tarô, serão o quê? As promessas. Eles vão representar as possibilidades e as potencialidades. Então, você coloca a sua ficha, você deposita a sua confiança, você coloca o seu valor, você coloca a sua energia num pajem, numa princesa, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele amadureça. Então, se a gente fosse relacionar aqui a fases de vida, por exemplo, os pajens representam as crianças, ou os mensageiros, ou os estudantes. Então, toda aquela energia do aprendiz, a energia da inocência e a energia da vontade, do ímpeto estão nos pajens. Ok? Passando um passo para frente, nós temos nos cavaleiros as conquistas, a necessidade do quê? De enfrentar, a necessidade de fazer. Por isso que a gente relaciona essas cartas da corte a uma ação sendo realizada. Eles vão falar, eu vou para a cabeça, eu vou ganhar ou eu vou perder, mas eu vou enfrentar, tá? Então, o cavaleiro, ele precisa ter uma motivação, ele precisa de um propósito. Já quando nós chegamos nas rainhas, elas vão se relacionar à manutenção, à criação e à diplomacia. Quando a gente pensa numa família, né, independente de gênero, independente de sexualidade, estrutura familiar, porque existem diversas possibilidades, existe uma pessoa que mantém a estrutura familiar, existe uma pessoa que vai tratar da diplomacia, existe uma pessoa que vai tratar da conquista, existe a criança, e existe a figura da maturidade, a figura da sabedoria. Quando nós temos nos reis a defesa do território, a sabedoria plena e a tática. São figuras que tratam de estratégias, são figuras de inteligência, de conhecimento. Então, se você pegar essas palavras, né, e esse sentido básico aqui que eu elenquei para determinar os arcanos das cartas dos naipes, você já vai poder contar belíssimas histórias. E essa é a pergunta que eu faço. Qual é a sua história?
Te deixo um exercício. Pegue essas cartas numeradas, embaralhe e pergunte em 3 cartas, de 1 a 3. Qual é a sua história? Que história eu quero contar nesse momento? Vem contar para mim? E para encerrar, galera, eu deixo aqui as minhas redes sociais e os meus contatos, ok? Para aulas, mentorias, atendimentos, lives. Para aulas e mentorias, temos o espaço Mercabá, o espaço onde eu dou aula, administrado e conduzido pela Samantha Calegari. Está lá no Instagram e temos o website também. Para vídeos, para postagens, para criação de conteúdo, para atendimentos, estou no Via Lunar Tarô, tanto no Instagram, Twitter, YouTube. Você vai encontrar meu e-mail, meu WhatsApp, tudo lá bonitinho. E além disso, temos o nosso canal Agentes do Tarô, Samantha Calegari e eu, para investigar casos criminosos. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no TikTok. E é isso. Encerro por aqui essa aula. Agradeço muito e vamos aproveitar o evento Cartomancia. Obrigado, pessoal. Até mais. Beijão.